Já estamos ao vivo, e quem sabe faz ao vivo. Vamos levar assim essa última noite de Pint of Science. Essa é minha última mesa do Pint of Science 2021. Já estou com saudades. Não é, não. A minha última mesa. Você vai ficar comigo com chave de ouro às 8h30? Vamos embora. Vamos lá. Pint of Science é o maior evento, o maior festival de segunda edição na cidade de Jundiaí. Hoje, trazendo a segunda palestra da noite, esse agradecimento, mas de antemão, Tainã, muito obrigada, né, por tudo, nesses 3 dias de loucura, nós tudo em um dia, né, à base de vinho, né, Rafael? Eu estou na cerveja hoje. Ao professor Carnielli, muito obrigada também por ter aceito. E nós estamos aqui, o tema de Jundiaí, a coordenação, nós escolhemos o tema ciência acima de tudo e educação acima de todo. Como a gente disse, esse ano o Pint of Science tem aí como tema ciência acima de tudo, educação acima de todos. Ao longo desses 3 dias, trouxemos pautas super importantes para a discussão, para a democracia. E a intenção do Pint of Science, que é um evento de ciência, divulgação científica que acontece no mundo inteiro, ele tem esse papel, né? Aproximar um pouquinho mais a academia das pessoas, a gente ter essa troca. Eu espero que o ano que vem isso possa acontecer no bar, sentado na mesa do bar, com um monte de cientistas, brindando, né? Espero que num momento melhor desse Brasil. Mas é isso que nós temos para hoje, e por isso, no dia de hoje, nesta mesa que vou mediar aqui, vou conversar com Walter Carnielli, ele que é professor do Departamento de Filosofia da Unicamp, bacharel, mestre e doutor em matemática pela Unicamp, com especialização em filosofia da ciência. Ele escreveu um monte de artigo, um monte de livro, inclusive tem um livro dele aqui, que fala do pensamento crítico. É uma pauta extremamente importante para a gente conversar hoje, né? Nessa era de bots, de algoritmo, nessa era digital, a gente vai ouvir um pouquinho mais sobre o tema. E também convido hoje Rafael Testa, que é pesquisador associado do Centro de Lógica, Epistemologia e História da Ciência da Unicamp, é bacharel, mestre e doutor em filosofia. E na mesa de hoje, na pauta de hoje, inteligência artificial, da lógica às humanidades. A gente vai falar um pouquinho do projeto Ideia Mais, que teve aí recursos do CNPq, né, nessa era de cortes de bolsa, de cortes de incentivo à pesquisa, ter uma bolsa do CNPq para um projeto como esse, né, de democratização digital, é uma prestação de serviço à democracia, no modo geral, né? Mas a gente vai ouvir. Eu saio de cena, convido. Boa noite, Walter Carnielli. Boa noite, Rafael. Vou deixar vocês dois na tela. Bem-vindos e bom Pint of Science. Microfone, Walter. Opa, é meu. Tainá, muito obrigado pelo convite e pela introdução, né? A gente vai tendo que se acostumar a ligar e desligar o microfone, mas isso acontece sem problema. Ok. Cá estamos. Walter, se quiser começar... Bom, o projeto Ideia Mais é uma chance de eu conseguir explicar, né, qual que é a relação da inteligência artificial com a lógica e com a filosofia. Que normalmente quando a pessoa... Bom, primeiro, antes de começar, se é o Pint of Science, eu vou fazer jus à ideia dos pubs londrinos e vou colocar aqui a minha Pale Ale para acompanhar o Rafael e todo mundo. Saúde a todos. Saúde a todos. A ideia do Pint of Science é exatamente discutir ciência na frente de um bar ou atrás da barra de um bar, né?
porque o bar é barra, né? Em inglês, bar, barra. E os pubs londrinos fazem isso muito bem, com comida boa. Na Inglaterra tem comida boa no pub. Que é onde nasceu, inclusive, o Pint of Science, né? Exatamente, o Pint of Science nasceu lá. Então a ideia é falar um pouco sobre tudo. Eu vou falar, assim, rapidamente sobre o projeto de inteligência artificial. Esse telefone, vê como a inteligência artificial é burra, né? Eu mandei o telefone se calar e ele não se cala, mesmo eu mandando. Então, isso faz parte da nossa conversa aqui. Eu brinco que normalmente quando eu dou essa resposta da relação, eu dou a resposta curta, não é? Que a inteligência artificial é uma área da computação nasceu da lógica é uma área da filosofia, então pronto, a relação é essa, né? Mas a relação... Não, a relação é assim, em curtas palavras, é essa a relação. Só que a ideia é por que o CNPq está no meio disso e o Ministério da Ciência, Tecnologia, Informação e Comunicação é porque eles acordaram, ou parece que acordaram, de que a inteligência artificial tem que ser alguma coisa estratégica para o país, né? A gente não pode ser um consumidor da inteligência artificial, a gente tem que ser um produtor e um entendedor, tem que saber o que significa, né? E a inteligência artificial já está, muita gente pensa assim, isso é coisa da China, é coisa da Alemanha, da Finlândia, não é não, o mundo inteiro está mergulhado nisso, a gente está governado pelos algoritmos o tempo inteiro, né? O GPS tem muito algoritmo por trás, o spam, o controle de spam da caixa de mensagem do seu e-mail, é cheio de redes bayesianas, inteligência artificial, a escolha que você faz no YouTube, no Facebook, nos streamings de televisão, de filme, Netflix, ou Amazon Prime, o que quer que seja, você está sendo direcionado, né? Você está sendo direcionado o tempo inteiro, você tem cada vez menos escolhas. Você entra na Amazon para procurar um livro, você já recebe 50, e assim vai, né? Tudo é assim, não é só isso, é propaganda e tal, até o jornal hoje em dia, a Folha de São Paulo, o Estado, se você não colocar um browser que elimina a propaganda, ela vai direcionar a propaganda que ela acha que você vai comprar, né? Você é governadíssimo pelos algoritmos. Super ultra. Fora banco, e-comércio, sistema de compra com cartão de crédito, investimento no banco, tudo. Não falha um ponto em que a inteligência artificial não esteja com a rédea na nossa boca. O bridão, como os cavalos fazem. O bridão é aquele negócio que vai na boca do cavalo, que puxa a rédea, o coitado tem que ir para o lado que você quer, senão estraga a boca dele. Nós estamos assim. E aí o Ministério da Ciência e Tecnologia e o CNPq acharam por bem que seria legal abrir uma chamada, e nós abrimos com o nosso grupo chamado Ideia Mais, que é composto pelo Rafael Testa, que está aqui ao nosso lado, pela professora Mariana Matulovici, pela professora Juliana Bueno Soler, da Unicamp, a Mariana é da Unesp de Tupã, Rafael é pós-doc no Centro de Lógica, nesse momento, a Ana Cláudia, que é pós-doc lá em Bauru, e o Luiz Henrique Silvestrini, que é professor na matemática, no Departamento de Matemática em Bauru. Então, e o Flávio Carnielli, que é um cineasta independente, que faz a parte de imagem, arte, etc., faz a coisa ficar mais gostosa, né? É o mestre cuca aí da cozinha do negócio. Todo mundo ajuda em tudo um pouco. Bom, então, esse é o motivo pela qual a gente tem esse projeto chamado Inteligência Artificial da Lógica às Humanidades. E por que ele vai da lógica até as humanidades? É porque a inteligência artificial não é só uma questão de algoritmos. Os algoritmos são infernais, mas não é só algoritmo. A inteligência artificial envolve questões éticas, muito importante. Quem vai perder emprego? Quem vai usar a inteligência artificial? Ela vai aprofundar o fosso entre quem tem as coisas, os ricos e os pobres? Certamente, mas quanto, como? Vai perder emprego? Certamente, mas vai arrumar outro no lugar? Vamos ver. Uma outra questão ética importante, a questão da dominação. Será que ela vai nos dominar?
da questão da chamada singularidade ou superinteligência. Parece uma bobagem de ficção científica, mas as máquinas evoluem muito rapidamente. Se você fecha os olhos e acorda daqui 5 anos, o mundo mudou totalmente. Né? Muito. Oi. Acrescentar também outra questão ética importante é a própria escolha da linguagem que você vai modelar uma inteligência artificial, né? Um sistema de inteligência artificial. Porque se a gente pegar esses dois grandes grupos que é dividido a inteligência artificial, que é o grupo IA simbólica, né? Que aí tem aquela coisa do algoritmo, é dedutiva, e a IA costuma chamar de conexionista, enfim, que usa correlações probabilísticas, não é? Aí, quando a gente parte para modelar um sistema com essa IA conexionista, a gente perde a explicabilidade das ações da inteligência artificial. Né? Então, por exemplo, se você programar um drone militar para invadir um país inimigo, ele vai bombardear, né, o lugar, só que você não consegue auditar o porquê ele reconheceu determinado prédio como uma base militar. Você não consegue fazer a conta ao contrário, né? A lógica dedutiva, a gente tem a manivela que vai para frente, né? As premissas levam à conclusão, só que a gente consegue girar a manivela para trás e ver, dada uma conclusão, quais foram as possíveis premissas dela. E quando a gente tem esse tipo de cálculo probabilístico, a gente perde isso, né? Então, a máquina vai lá, tira uma conclusão, né? Faz uma ação, e a gente não consegue entender, ela é incapaz de explicar para a gente porque ela tomou aquela ação, né? E isso é uma questão ética também, né? A própria escolha, então, deveria modelar... Tem uma proposição na União Europeia que ela está propondo o seguinte, que todo usuário de inteligência artificial tem direito à auditabilidade, ou seja, tem direito a saber por que ela tomou essa decisão a seu respeito, né? Se você vai no banco e pede um crédito e o banco diz não, o sistema diz que não, eu quero saber por que não. Como se fosse uma verdade objetiva, né? O que eles têm que eu não tenho, né? Uhum. O que é isso? Por que não funciona comigo? Então, você tem direito à auditabilidade. Então, você tem direito, é um direito que você tem, e isso muda muito, isso é uma questão filosófica também, que muda os algoritmos. Sim, e jurídica. Está cheio de problema, está lotadésimo. Posso dar um monte de exemplos aqui, qualquer coisa. Mas eu acho que a gente, vamos tomar cuidado para a gente não atropelar o nosso roteiro, né? Porque senão, nós não estamos dando aqui uma palestra, nós vamos fazer... nós estamos fazendo um questionário e tal. Mas é isso, existe esse problema chamado da singularidade, né? Que é o risco de que a inteligência artificial nos domine. Parece um risco absurdo, parece filme de ficção científica, mas é um risco real. É um risco real, né? Eles podem, não só no drone, nos matar, porque, sei lá, inventou de que gente com óculos sem aro, que nem o meu, tem que levar tiro mais rápido, vai saber. Ou não, né? Ou de barba preta, tal. E isso pode acontecer, mas pode acontecer também que as máquinas tomarem o poder num futuro muito distante, né? Ou não tão distante assim, tomarem o poder e aí alguém perguntar para a máquina: qual é a melhor maneira de dar felicidade para o mundo? Ela diz: matando todos os humanos. Eles é que causam infelicidade. E aí? Como é que fica? Sim. Ela pode decidir. E é uma resposta racional. Sim. Quem causa infelicidade do mundo parece que somos nós próprios. Sim. No próprio livro do Asimov, né? Acho que Tem um livro do Asimov que eu não lembro qual que é, não sei se é o Eu, Robô, que eles programam um robô para tomar conta da humanidade, né? Para cuidar da humanidade, e ela começa a atacar os humanos. E fala, não, nos meus cálculos, a melhor maneira de cuidar da humanidade é controlando vocês, é escravizando vocês, para que vocês não se matem, né? Exatamente. Como é que você vai depois discutir com um negócio desse, né? Sim. Então, por isso, eu estou explicando isso para mostrar por que o nosso projeto chama da lógica às humanidades, porque percorre a inteligência artificial, a questão dos algoritmos e tudo, ela percorre uma gama inteira, que vai da matemática até a filosofia. Na verdade, é tudo misturado, né? Uma das coisas interessantes de uma conversa como essa do Python of Science e tal, é você entender que não existe divisão em caixinhas da ciência. Onde começa a física, acaba a matemática, onde começa a matemática e acaba a lógica, onde acaba a lógica e começa a filosofia. É muito difícil saber exatamente
é tudo muito misturado, uma coisa influi na outra, a outra influi na uma. A própria medicina, você apresentou uma palestra pela Ideia Mais, numa faculdade de odontologia, e explicou também essa aplicação da inteligência artificial para diagnósticos médicos? Expliquei isso aí, e eu expliquei uma questão interessante, deu um exemplo que me ocorreu, que eu acho que é bem legal, e os médicos, os dentistas, pessoal de pós-graduação de odontologia, gostaram muito. Eles disseram, mas como é que é esse negócio de que a correlação não é causa e efeito, exatamente de onde surge? Vou dar um exemplo concreto. Suponha que a gente faça uma pesquisa na população inteira e imagine o seguinte, pergunte assim, você de vez em quando escova o dente com a mão contrária, tipo mão esquerda se você for destro e mão direita se você for canhoto? Algumas pessoas fazem isso. Eu faço de vez em quando, porque eu ouvi dizer que é bom, e não sei o quê, que é engraçado, que treina a musculatura, sei lá, bobagem. Por uma razão ou por outra, muita gente faz isso. E suponha que uma correlação estatística apareça no seguinte sentido. Quem escova o dente com a mão errada, com a mão que não é usual, tem uma porcentagem menor de cáries. Suponha que o programa dê isso para você. Fala, que legal, que interessante, eu não tinha pensado nisso, nem eles tinham pensado. Agora, eu pergunto o seguinte, isso é uma lei geral? Isso é um diagnóstico? É uma recomendação? Eu vou lá, o Ministério da Saúde vai mandar recomendamos a todos escovar o dente com a mão errada? Não sei. É uma pista. Agora, isso não é causa e efeito, isso não tem explicação. O que está faltando nesse tipo de coisa? Está faltando você explicar por quê. Um dentista poderá propor uma explicação, né? Olha, acontece que quando você escova com a mão contrária, você atinge interstícios dentais que você não tinha atingido antes. Então, você escova melhor porque você atinge um buraquinho do dente que com aquela outra mão você estava viciado e não estava chegando. Pode ser, mas será que é isso? Isso é uma possível explicação. Antes de uma explicação... Essa explicação a máquina não consegue dar. Não, a máquina não consegue dar, ela não conhece dente, ela não conhece gente, ela não sabe que as pessoas são preguiçosas, ela não sabe que as pessoas não acreditam. O ser humano é um mistério para a máquina. A máquina não é extraterrestre. Ela não nos conhece. Não, nós também não conhecemos a máquina. Porque nós não sabemos como que ela chega, que ela tira certas conclusões. Ela também não nos conhece. Mas então, antes de você dar uma explicação, você tem que ter uma relação de causa e efeito. A causa de ter menos cáries é porque escova pega buraquinho do dente que não pegava. É possível isso? É possível. Está correto? Não sei se está correto. Agora tem que virar ciência. Tem que ser experimental, tem que fazer reprodução do experimento duplo cego, etc, etc, etc. O método científico, lá do mesmo lugar que saiu o Pint of Science, que é a Royal Academy of Science de Londres, a qual pertencia Isaac Newton, por exemplo, né? É uma campeã, depois Bacon, é uma campeã de ter colocado a ciência em primeiro lugar. Né? Os cânones da Royal Academy of Science eram: tem um experimento? Experimente. Achou alguma coisa? Anote. Publique, para que seja reprodutível, para que outras pessoas possam reproduzir. Se fizesse assim com a cloroquina, a gente não estava nesse buraco que está nessa CPI de circo, fazendo todo o aparato circense, porque teriam usado o método científico. Ninguém usou o método. Tentaram usar um pouco aqui, um pouco ali, mas houve todo o negacionismo, né? É inacreditável. Cai naquela falácia, né? Na cloroquina cai aquela falácia, muito bem apresentada no seu livro, que tem um nome em latim bonito, post hoc, ergo propter hoc. Exato. Depois disso, então, aquilo. Ou seja, a pessoa fala, ficou doente e tomou cloroquina e melhorou. Isso. Portanto, ela melhorou porque tomou a cloroquina. Mas essa é uma correlação errada, né? Hoje a ciência até prova que, não, melhorou apesar de ter tomado a cloroquina. Né? A chance de melhorar seria maior se não tivesse tomado. Ficou doente, tomou água, melhorou. Só faltava ficar com Covid e sem tomar água ainda. Aí sim, morria. Então, assim, pós-rock, ergo propter rock, quer dizer, por causa daquilo,
após aquilo, então foi a causa daquilo. Né? É um erro. Pode ser, mas pode não ser também. Né? Não é para ter uma atitude cética. Né? Nessa hora tem que ter uma atitude cética. Quer dizer, suspender o juízo. O ceticismo não é desacreditar de tudo. É não acreditar em nada sem ter razões para isso. Então, voltando à inteligência artificial, você meio que já está respondendo uma pergunta que provavelmente farão, né? Se elas vão substituir os humanos em tudo, nos empregos no futuro. E para a ciência a resposta é não, né? Ela pode ser uma bela ferramenta para se fazer ciência, mas ela nunca em si vai fazer ciência porque ela não consegue perceber a causalidade, essa relação causa-efeito. A não ser que nós, seres humanos, deleguemos à máquina o poder de fazer tudo e aceitemos as correlações como verdades científicas. Aí nós estaremos perdidos. Né? Aí nós estaremos perdidos. Quer dizer, isso pode acontecer porque já tem gente pregando isso. Já tem gente dizendo o seguinte, eu vi uma entrevista, eu li sobre uma entrevista de um executivo da Google que disse o seguinte, para que modelo? Não precisa mais de modelo. A gente roda o algoritmo. Né? Esse tipo de coisa no executivo da Google é muito perigoso. Porque esses caras têm um grande poder no mundo. As Big Techs têm um grande poder no mundo. Né? Google, IBM, Amazon, Tesla, sei lá, o Elon Musk, esse povo todo, eles têm um grande poder de convencimento e um grande poder de... Eles são quase semideuses do Olimpo hoje em dia, né? E eles que detêm as ferramentas, né? É muito perigoso quando um executivo da Google fala, não precisa mais de modelo, para que perder tempo? Para que perder tempo com metafísica? O que é metafísica? Metafísica é causa e efeito. Isso é metafísica. Metafísica é explicação. Metafísica e epistemologia junto é a questão da evidência. Tem evidências favoráveis para uma coisa e evidências favoráveis para outra. Eu tenho que pesar isso aí. Quer dizer, há milhares de anos que os cientistas falam isso. Né? Sexto Empírico, o grande filósofo Sexto Empírico, o produtor do ceticismo, já dizia há muito tempo, olha, ele até escreveu vários livros contra os gramáticos, contra os matemáticos, contra os retóricos, contra isso, contra aquilo, contra os músicos. Contra no seguinte sentido, acalmem-se. Não acreditem em nada antes de ter razões para tudo. É o que exatamente não está acontecendo hoje com as fake news. As fake news são bombas, são granadas, são máquinas de minar o ceticismo sadio das pessoas. O cara recebe uma coisa, aquilo concorda com o que ele acha sobre o Bolsonaro, ou contra o Bolsonaro, ou a favor do Lula. Não pensa que é só a direita que faz fake news, não. O PT fez fake news. Claro. O PT promoveu fake news. Se é que o PT é esquerda, né? Se é que o bolsonarismo é direita. Bom, o bolsonarismo é direita. Isso não tem dúvida. Mas, enfim, as direitas e esquerdas brasileiras, que são muito próximas umas das outras, promovem e promoverão fake news. E a fake news é calculada, é uma engenharia social para minar o nosso poder de ceticismo. O camarada, o tiozinho aqui, meu vizinho, ele recebe um negócio aqui e está de acordo com o que ele pensa sobre a maconha. Já acabou de acontecer isso. Ah, não, maconha vai ser liberada? Ah, só vai ter viciado no país. Pronto, ele manda aquilo para frente para um grupo de amigos, o grupo de amigos manda para o outro, e etc, etc. Né? O Fabiano Dorini perguntou, algoritmos, herói ou vilão? E, bem lembrado, né? Os algoritmos, desculpa, reforçam, né, essa nosso viés cognitivo de dar maior atenção àquelas crenças, àquelas opiniões, enfim, que já reforçam aquilo que a gente já pensava, né? Então, o algoritmo é uma máquina de entrincheirar velhas opiniões. O algoritmo é como um martelo, Fabiano. O martelo é ótimo para o prego, mas quando ele martela meu dedo, eu acho que ele é péssimo, ele é um vilão. Ele é herói porque ele faz o prego entrar na madeira, e ele é vilão porque ele martela meu dedo. O problema é saber conduzir. O algoritmo é uma ferramenta matemática linda, maravilhosa, né? Depende do que você faz com ele, né? Sabe? Depende do que você faz com ele. Né?
Samuel Galego, medo de começar com a IA e acabar em Matrix. Piada à parte, concordo que não dá para levar ciência apenas na caixinha de especialização, recuperar o conceito de totalidade fundamental, claro. Isso é justamente a ideia do projeto. A ciência é um empreendimento humano inteiro. A ciência está na base, é consequência, e quase que é causa também, da racionalidade humana. A racionalidade humana é maior que a lógica, é maior que a matemática, é maior que a probabilidade, é maior que a teoria dos jogos, é maior que a física, é maior que a física quântica, ela engloba tudo, né? Ela engloba tudo. Então, eu diria assim que o conceito de ser humano tem muito a ver com ser racional, nesse sentido, desde os gregos, no sentido de estudar o logos, né? Por isso que o logos, o discurso e a lógica estão muito ligados. O nosso discurso é muito importante, é muito racional, ele dá origem à ciência e, de fato, a gente tem que pensar holisticamente nesse sentido. Não dá para fazer especializações com caixinhas. Você comentou do ser humano, um ser racional. É que eu olhei para trás, que tem um livro aqui, acho que é Dan Ariely, que chama Previsivelmente Irracionais. Não apenas somos racionais, mas somos previsivelmente irracionais, né? E a gente consegue modelar também essa irracionalidade, né? Aliás, a teoria dos jogos começou estudando isso. Como é que você consegue mentir bem no jogo de pôquer? Como é que é a lógica da mentira no pôquer, né? A lógica da mentira, não é mentir ali loucamente, assim. Alguns podem até mentir loucamente, vão perder, né? Ganha um pouco e depois perde. Então, um jogador bom, ele tem uma grande sacada, uma racionalidade, né? Tem mais uma pergunta do Fabiano. Graduação de Ciências Cartográficas hoje, um dos cursos mais modernos envolvidos com IA? Olha, é difícil dizer se é um dos mais, todos estão envolvidos. Veja bem, biologia. Olha, os caras fazem experimentos de biologia dentro da máquina hoje em dia. Eles fazem crescimento de moléculas, etc., de medicamento. De medicamento dentro de máquina, está envolvido com modelo, né? Então, biologia é um super campo. A física, se você tiver um computador quântico, por exemplo, muito potente, você não precisa nem fazer experimento, não precisa nem explodir bomba mais. Você constrói uma bomba atômica dentro do computador quântico. Então, a matemática é a minha área de amor e paixão. A matemática, hoje em dia, usa muito a inteligência artificial. Mas como assim? A inteligência artificial vem da matemática e a matemática usa? Sim, é uma relação de feedback positivo. Uma influi a outra influi a uma. Né? Alguns teoremas muito difíceis de matemática hoje em dia só conseguem ser verificados dentro da máquina. Não é possível. Dá um exemplo. O exemplo é o teorema do Kepler, das balas de canhão, né? O Kepler propôs isso em 1800 e tanto, que a melhor maneira de empilhar laranjas ou bala de canhão seria aquela maneira que as pessoas fazem na feira, assim, uma pirâmide, assim, né? Embaixo, coloca a laranja ali no buraquinho 4, 3, 2, 1. Tá. A pergunta dele é o seguinte: essa é a melhor maneira? É a maneira que usa menos espaço? Parece que é óbvio. Ou será que se eu puser uma em pezinho em cima da outra, uma parede segurando, é melhor e tal? Qual é a maneira que mais densamente empacota laranja ou bala de canhão? Bom, a maneira é essa que os feirantes empilham laranja, tomate e tudo isso. Agora, como é que você demonstra isso? Como é que você demonstra isso? A demonstração foi feita por 2 matemáticos, levou 14 anos para os outros matemáticos nas revistas especializadas decidirem se estava bem ou não, e nunca tinha certeza. Nossa, esse review demorou, hein? Demorou. Você viu? Você reclama que o referee report demora 8 meses? 14 anos é mais. Aí o cara não teve outra saída. Ele próprio bolou um programa, né, um programa de computador que verificava a prova dele. E o programa verificou. Verificou e estava correto. Quer dizer, nós estamos agora assim, ele perguntou o rapaz perguntou sobre a área de ciência cartográfica, exatamente. Ela é uma das que usa muito, mas eu estou dizendo que outras usam também tanto
não tá para dizer quem não usa, tá? Teve uma palestra que você citou também, falou daquele GPT-3, que escreveu um artigo jornalístico. O GPT-3 é um negócio engraçadíssimo. É a maior rede neural conhecida até hoje. O que ele é? Ele faz o seguinte, foi colocado pelo Elon Musk lá, gastou uma fortuna para fazer um sistema de rede neural muito sofisticado, que é especializado em linguagem. Ele não faz conta, ele não calcula nada. Ele só pensa linguisticamente, né? Então, o que ele é capaz de fazer? Ele é capaz de fazer o seguinte, ele é capaz de você pergunta para ele o seguinte, olha, GPT-3 significa não sei o que, transformer, não sei o que, uma tecnologia chamada transformer, né? Generative Pre-Training Transformer. Generative Pre-Training Transformer. É um pré-treinado, é um gerador pré-treinado baseado na tecnologia de Transformer número 3, porque era a terceira versão. O cara gastou uma fortuna em calcular para fazer esse troço. E o que o negócio faz? Ele gera textos, ele resume um texto. Você pega um livro de Machado de Assis, se você alimentar ele com o livro em formato digital, ele é capaz de resumir para você, né? O Grande Sertão Veredas, por exemplo. Ele vai resumir lindamente, eu não sei, mas ele vai resumir. Ele resume texto, ele propõe texto e tal. Por exemplo, você pode perguntar para ele o seguinte, me componha um texto no formato de Shakespeare, provando que Pint of Science é uma atividade muito boa para atividade científica. Ele vai fazer isso. Ele vai conseguir fazer. Então, ele é um grande escritor, é um grande cérebro que pensa com a maior ferramenta que nós temos, a linguagem. É assombroso, é assombroso. Eu fiz um teste com ele e pedi para ele gerar um textozinho com uma história completamente louca e ele gerou. Tem disponível o link para a gente brincar com ele? Tem disponível uma versão amena, mais barata, chamada Dungeon. O Dungeon, quer dizer, masmorra, né? O Dungeon tem uma versão que você pode brincar com ele. Mas o grande mesmo, você só tem que entrar com... É só para alguns ali, né? Da inscrição, mas não fui chamado até agora. E ele fala em 75 línguas, inclusive português. É um negócio extraordinário. Agora você veja, olha o perigo desse negócio para servir como gerador de fake news. Ele pode fazer o seguinte, fala, GPT-3, produz um texto e combine o seu conhecimento com uma pesquisa de Big Data e veja o que é mais legal para você falar para as pessoas numa eleição, de maneira que eles comecem a odiar o Lula, ou odiar o Bolsonaro, ou odiar sei lá quem, o Ciro Gomes, ou sei lá quem. O bicho pega tudo aquilo, pega todo o conhecimento disponível, analisa e conclui o seguinte, a melhor maneira é dizer essa mentira aqui. Ele vai dizer uma mentira muito bem calculada. E aí entra a questão da privacidade, né? E rápida. Não demora 2 dias para fazer, não. 3 minutos, está pronto o negócio. Sim. Dá para você fazer uma metralhadora de fake news. Então, entra a questão da privacidade, uma vez que eles têm acesso aos nossos e-mails, às nossas mensagens em inbox, né? A nossa chaveco de madrugada ali, para quem é solteiro. Ele sabe tudo o que você quer ouvir, o que você quer falar. Como é que você quer ser visto, né? Sim. Eu quero ser visto como um cara legal, quero ser visto como linha dura, eu quero ser visto como comunista, ou sei lá o que quiser. Quero ser visto como alguém que adora cinema, sou cinéfilo. Ele te produz o texto adequado para você. É uma armadilha psicológica e uma metralhadora giratória de poder disparar fake news. Já foi usado para isso? Ainda não. Que nós saibamos, né? Saibamos, né, mas vai saber. E tem o The Guardian pediu para esse GPT-3 fazer uma reportagem, um artigo, falando por que não devemos temer as máquinas, ou a inteligência artificial. Né? E as pessoas falam, nossa, olha o que ele escreveu, mas é tão assustador assim, digamos? É muito assustador. O The Guardian teve acesso e falou, olha, GPT-3, escreva um texto que as pessoas se convençam de que máquinas, que ele é uma máquina, né?
que vocês, máquinas, não são assim tão perigosos. Ele escreveu um texto magnífico, com argumento de cabo a rabo, mostrando que convence a maior parte das pessoas. É assustador mesmo. Uhum. É assustador, é um demônio, de certa maneira. É um demônio que tem o poder como o demônio da Bíblia, que ele te convence de tudo que ele quiser, né? É um candidato a demônio artificial. Uhum. Uhum. No GPT-3. Mas ele está reproduzindo ideias antigas, né? Ou seja, ele só reproduz, né? Constrói um texto gramaticalmente correto, tecnicamente correto, com sintaxe correta, mas ele não tem a intencionalidade, né? Ele não tem a representação dentro dele daquilo que ele está falando, daquilo que ele está escrevendo. Né? Ainda não tem. Aí que acho que entra a questão da superinteligência, né? Você colocar essa... da singularidade, né? O que falta para ele ter? Veja bem, nós próprios somos os nossos inimigos. Por quê? A gente exige cada vez mais da inteligência artificial. Nos anos 50, quando o Turing começou a pensar na história da inteligência artificial, foi o Alan Turing, que foi o mesmo cara que inventou os computadores, a teoria da computação contemporânea. Na verdade, o computador já existia, mas ele inventou a teoria, que hoje em dia governa tudo, né? Não adianta ter uma máquina sem teoria, tá? Já existia alguns protótipos de computador e tal, isso há muito tempo que as pessoas pensavam nisso, mas ninguém tinha uma teoria. Ele deu uma teoria magnífica de que os computadores podem... O Turing, que é o mesmo cara, inclusive, que ganhou a guerra, ajudou a ganhar a Segunda Guerra, né? Ajudou a derrotar a Alemanha, porque ele conseguiu quebrar o código da máquina Enigma. É isso que está naquele filme chamado O Jogo da Imitação, que o nome não bate nada, não tem nada que ver com o Jogo da Imitação. Aquilo não é o Jogo da Imitação. Tem um outro artigo, né, que chama O Jogo da Imitação. Oi? O Turing tem um outro artigo chamado O Jogo da Imitação. O Turing tem um outro artigo que chama O Jogo da Imitação, onde ele propõe o seguinte, ele começou a pensar na seguinte questão: quando é que as máquinas serão inteligentes? Bom, não sei. Será que elas poderão ser inteligentes um dia? Sei lá, não sei. Mas aí ele falou, vamos fazer uma pergunta mais modesta. Será que nós, seres humanos, conseguiremos saber se elas serão inteligentes ou não? Ele disse, bom, eu vou fazer uma proposta. A proposta é o seguinte, e um dia que uma máquina for suficientemente capacitada a enganar vários juízes, você põe uma máquina numa sala e uma pessoa humana. Os juízes, sem saber quem é quem, fazem perguntas para a máquina e perguntas para a pessoa humana. Se a máquina conseguir enganar os juízes de que ela é uma pessoa humana, ela passou a barreira da inteligência. Não da superinteligência, mas a barreira da consciência, da inteligência, né? Já tem hoje em dia alguns sistemas que mais ou menos passaram. Eu posso contar depois a historinha, mas, enfim, o que é interessante na história é o seguinte, naquele momento, para ele, isso era o suprassumo da inteligência. Hoje em dia, a gente tem máquinas que ganham do jogo de xadrez dos melhores enxadristas do mundo. Uhum. Né? Ganhou do Kasparov. Sim. O Deep Blue. Né? Nós temos máquinas que ganham, não o jogo de xadrez, do jogo de Go. Os maiores, como é que chama? O algoritmo AlphaGo, né? Uhum. O AlphaGo do Google, que jogou com os melhores campeões de jogo de Go da Coreia, os campeões coreanos, que são fabulosos, ganhou de todos eles. O jogo de Go é tão difícil que a maior parte das pessoas não consegue nem aprender a jogar direito. Sim. Não consegue nem saber se ganhou ou perdeu. É dificílimo saber no jogo de Go quem ganhou ou quem perdeu. Não é uma coisa trivial. É bem mais difícil que xadrez. Então, as máquinas ganharam o jogo de Go. Né? Elas têm feito coisas magníficas. E a gente cada vez exige mais. Esse GPT-3 é um exemplo. O Elon Musk e companhia lá gastaram uma fortuna para produzir um negócio que melhora ainda mais. Até quando a gente vai exigir mais e mais das máquinas? Quanto mais a gente exige, mais elas fazem. Sim. E elas vão fazer... São literais, né? Para entender o que a gente pede. Exatamente. É um dos perigos, né? Da inteligência artificial. Quer que eu melhore? Ela melhora. Quer que eu mate mais eficientemente? Mato. Uhum. Quer que eu resolva o problema da pobreza do mundo? Mata metade do mundo. Ela não entende. Tem até um experimento do Google. O que a máquina não tem é atitude ética. Isso ninguém ensinou para ela até agora.
Eu me lembro A filosofia, isso não foi explicado para ela, não. E não parece fácil explicar. Né? Não parece mole, não é mole explicar isso. E tem coisas que parece que são só humanas, né? Sim. Então, o GPT-3, você estava dizendo se ela vai atingir um grau de consciência. Não se sabe. Não sei até quando. Ninguém sabe a barreira da consciência. Fizeram um experimento com computadores daquele negócio eu vou explicar mais ou menos, que é uma coisa meio complicada. É da lógica chamada raciocinando em cima do raciocínio dos outros. Estão usando isso, computadores em rede usam isso. Se chama Reasoning About Reasoning. Raciocinando em cima do raciocínio. Então, tem um experimento interessante que é o seguinte, é um experimento chamado do barro na testa. Você pega várias crianças, põe o barro na testa de uma delas, põe um pouquinho de uma tinta, um barrinho, qualquer coisa, e aí cada criança vê os outros, mas não vê a si própria. Aí você põe as crianças inteligentes, supõe, né, por hipótese, numa roda e pergunta: quem está com barro na testa, levante e saia. Uma olha para a outra, todas falam assim: bom, será que eu estou também? Sei lá, será que quantas tem? Se tivesse duas. Aí aí você pode demonstrar o seguinte: se tiver uma criança só, com barro na testa, ela olha para todo mundo, ninguém tem, o que ela fala? Sou eu. Sou eu, com certeza. Levanta e sai. Se tiver duas crianças com barro na testa, ela olha, vê uma. Ela fala: será que eu estou também? Ela fala: bom, se eu não tivesse, essa uma teria se levantado e ido embora, porque ela é tão inteligente quanto eu. Então, a segunda vez que pergunta, ela fala: então é ela e eu. Bom, fizeram esse experimento com máquinas. As máquinas chegaram a essa conclusão. Ou seja, isso aconteceu. A máquina entendeu o raciocínio. Entendeu o raciocínio e começou a ter uma certa consciência do eu. Entendi. Sono io, l'esporco. Um certo eu ali, né? Tô eu que tô sujo. Né? Não é ninguém, sou eu. Isso é o início da autoconsciência. Até quando vai chegar isso aí? Eu me lembrei agora, para voltar a falar de bar, da piada, que 3 lógicos entram num bar, o garçom pergunta: todos querem cerveja? São 3 lógicos. O primeiro fala: não sei. O segundo fala: não sei. Aí o terceiro fala: sim. Quer dizer, como são todos lógicos, eles sabem que se os 2 anteriores não sabiam, é porque eles queriam, só que não sabem se todos querem. Ao passo que o último já sabe que eles queriam, senão eles falariam não é? Tem outra piada aqui, que é o garçom tá na mesa, o papai, a mamãe e a filhinha, um pede peixe, outro pede carne e outro pede carne também. Aí o garçom chega lá e fala o seguinte: quem pediu carne? Eu. Quem mais? Tá. Aí o terceiro, o pai fala assim: a minha filha pediu peixe. O garçom fala assim: não precisa, senhor. Isso é questão de lógica. Eu já sei quem pediu peixe. Eu já sei quem pediu peixe. Carne é para uma, carne para outra, o peixe é para aquele que sobra. Olha, isso não é trivial, esse tipo de argumento. Até que a máquina faça isso sozinha, né? Entender sozinha. Ela vai fazer, né? Potter, a gente tem menos de 15 minutos para encerrar. Eu acho que vai ter perguntas, eu não sei. Talvez a gente já embrulhar o papo, voltar a falar do nosso projeto, Ideia Mais. Ou seja, tudo isso que a gente conversou agora, como é que entra no projeto, né? Os cursos que demos. O que a gente tem no projeto? Eu vou falar dos 5 módulos que a gente tem lá. O primeiro módulo é um módulo onde a gente coloca pensamento crítico e criatividade. Por que isso tem a ver com inteligência artificial? Porque sem pensamento crítico, a gente está vendo agora, né? Sem você ter uma atitude crítica, a inteligência artificial não serve para nada. Igual você ter um martelo e não sabe como usar o martelo. Ou ter um helicóptero e não sabe da partida. Ter a correlação e não achar a causalidade ali dentro. Não acha nada. Então, você tem que ter uma noção crítica muito forte, porque a inteligência artificial pede isso. Tanto para fabricar, como para limitar. Para tudo. Para tudo você tem que ter um pensamento crítico, uma racionalidade. Você também tem que ter a criatividade, porque sem criatividade não tem inteligência artificial. É você que está junto com a máquina trabalhando.
Então, nosso primeiro módulo é inteligência artificial, raciocínio crítico e criatividade. O segundo módulo são as questões éticas, socioéticas, né? O problema do desemprego vai ter, como vai ser. Será que a inteligência artificial, por exemplo, o Watson da IBM é um grande sistema que diz que faz o papel de uma junta médica. Ele é capaz de saber se você vai ter Alzheimer, dando os seus testes, os seus exames, se você vai ter Alzheimer, se você tem probabilidade de ter câncer no fígado, se você vai ficar careca, etc. Ele sabe um monte de você. É uma junta médica que, pedindo os exames adequados, ele te dá um perfil da sua vida. Tanto que aconteceu que a Angelina Jolie, não foi? Que fez uma cirurgia de mutilação nos seios, porque ela verificou, ela usou esse da IBM, mas só para ter uma ideia, ela fez um exame genético que diz que ela tem a tendência, ela resolveu se mutilar antes. Certo ou errado, não sei. Decisão dela, mas olha só onde chega. Né? Mas esse Watson da IBM é super, super, super ultra, né? Agora, a pergunta é, quem que vai usar, quem que vai ter acesso a esse Dr. Watson da IBM? Será que toda a população da Índia, do Paquistão, da África, da América Latina, ou a população pobre dos Estados Unidos, os caras que moram em barraca em Los Angeles? 70 mil pessoas que moram em barraca em Los Angeles, eles vão ter acesso ao Dr. Watson, ou é só a classe média alta? Né? Então, para quem que a inteligência artificial é? Cada vez mais, a inteligência artificial é mais uma tecnologia. A gente viu na história da humanidade que cada vez que uma tecnologia aparece, aumenta-se a desigualdade social. Sim. Começou com a agricultura. Antes da agricultura era todo mundo mais ou menos igual. A agricultura começou a separar os ricos dos pobres, os senhores feudais dos súditos. Depois, aí a coisa vai longe, mas chega na Revolução Industrial. Quem tinha máquina a vapor era mais rico do que quem não tinha nada. A Inglaterra dominou o mundo porque a Revolução Industrial aconteceu lá. Né? Isso vai indo cada vez mais. O que acontece? A inteligência artificial não vai ser diferente. A inteligência artificial é mais uma tecnologia que vai aumentar o fosso entre ricos e pobres. Podemos até dar uma aplicação prática, né? O uso da inteligência artificial, desses robôs, para apostar na bolsa de valores, por exemplo. Tá cheio de coisa assim, tá cheio de tudo. Hoje em dia, os programas que apostam na bolsa, que fazem day trade, eles usam inteligência artificial total. Você só perde. Sim. Você só perde se você... Não só para apostar, como para movimentar, né? Movimenta, para jogar. Você não consegue jogar. A hora que você, ser humano, vai vender as suas ações, as suas opções, ou comprar, já compraram tudo, já venderam tudo. Sim. A hora que, como assim, o dólar baixou, eu vou vender meus dólares. Quando você for vender, já subiu de novo. Ou sei lá, ao contrário. Ou para vender sem que percebam que você está vendendo, né? Vender pontualmente. É muito rápido. Então, o nosso segundo módulo é sobre as questões éticas, né? Socioéticas. Um terceiro módulo é sobre como montar robô. Né? Como realmente ir lá montar o robôzinho. O Rafael tem um exemplo, o Rafael conseguiu montar lindamente os dele, eu não consegui montar bem os meus dele. Robótica é um ramo da inteligência artificial, olha só, e funciona bem. Você programa esse carrinho autônomo, ele é lindo. E usei para dar aula de ética. Ele usou para dar aula de ética, o carrinho que atropela e tal, as pessoas, como é que ele faz, quem é o culpado, quem não é. Né? Dilemas éticos, sim. Um quarto ponto era um experimento sobre como usar um pouco de matemática, chamada lógica difusa, o fuzzy logic, matemática fuzzy, para brincar um pouquinho com as fake news, como filtrar fake news usando essa lógica. Então, porque vai dar lógica às humanidades. E um quinto ponto, que o Rafael e eu nos dedicamos, fizemos uma curadoria do que tem disponível na rede, hoje em dia, né, na rede da internet, sobre coisas de inteligência artificial que são grátis. Quer dizer, inteligência artificial sem custo, né? E tem muita coisa boa. Aonde que tem coisa boa? A IBM oferece cursos, está bem escondido lá, está em inglês de vez em quando, você não acha direito, mas tem curso bacana de machine learning, de aprendizado de máquina, de
Big Data, de reconhecimento de imagens, de redes neurais, e etc. A Udemy tem um curso assim, o Coursera tem cursos grátis, a Universidade de Stanford tem cursos grátis, o MIT tem, a Microsoft tem. Então, tem um monte de coisa, um monte de recursos para você aprender inteligência artificial na rede, gratuitamente, inclusive no Brasil. Inclusive no Brasil tem uma escola de inteligência artificial em São Paulo, chamada Escola 42, que se dedica a ensinar os fundamentos da inteligência artificial para crianças, para pessoas da periferia e tudo isso. Né? E, inclusive, no nosso site agora tem o nosso material exclusivo, né? Tem o nosso material lá também, original. que é um material de aprendizado. Tudo funciona como aprendizado. Então, a gente está fazendo um trabalho que a gente julga assim, bem honesto e legal, disseminando, popularizando, desmistificando e alertando as pessoas para o negócio. Então, eu aí falo, não sei se estou falando muito, se já passou o tempo, como é que está? Não. Tá, mas é isso, é a ideia de que a gente, o nosso projeto está com a melhor das intenções, tem uma porção de material bacana no nosso site, né? E de todos os matizes diferentes, né? De vários matizes mais filosóficos, mais técnicos, mais técnico, robótico, de usar a maquininha, de montar o negócio. Tem cursos de horas e horas, a professora Mariana Matulovic tem um curso lá de 3 ou 4 horas sobre plataforma, como programar o robô e tal. É uma belíssima evolução. O Arduino é uma plataforma das mais baratas e universais, é de muita qualidade. De fonte aberta, né? Então, de código aberto. Código aberto. De código aberto e barato, no sentido que os componentes custam muito pouco, tal, diferente de outros que são muito caros, aí não é para todo mundo comprar. Então, uma criança, um pai que quer comprar para a criança começar a brincar, é o preço de um presente de aniversário, até muito menos. Sei lá, não sei quanto exatamente, mas com R$500 você começa a comprar umas brincadeiras para você fazer, não é nada, não precisa de R$10.000, né? Então é isso, eu agora acho que estou falando bastante, passo a palavra para a Tainã, que é a nossa moderadora número 1, e ela achou que poderá... Voltamos aqui. Walter, mais uma vez, é um prazer imenso tê-lo aqui no Pint of Science. Rafael, obrigado. Eu queria fazer perguntas aí sobre Ideia Mais, né? Nós ainda não temos políticas públicas, nada voltado ali para as escolas, né? Vocês também capacitam professores para ensinar, né? A trabalhar todas essas questões que vocês colocaram aqui. É claro que neste mundo 4.0 que nós vivemos, cada vez mais essa pauta transversal e multidisciplinar terá que se fazer presente aí nas escolas de ensino básico, né? Para que a gente tenha aí profissionais na área de lógica, profissionais na área de tecnologia cada vez mais capacitados, né? E como que funciona o Ideia Mais? Os cursos estão disponíveis, as escolas podem procurar a equipe do Ideia Mais para palestra, para curso? Como que funciona? Pode sim, a gente já tem atendido várias escolas e tal, grupos de professores. Em geral, o que mais a gente atende, por exemplo, um grupo de professores, sei lá, da região de Adamantina, digamos, uma cidade que aconteceu no estado de São Paulo, e um grupo de 40 escolas na região da Adamantina, porque o nosso projeto ele tenta atender mais o estado de São Paulo, mas a gente atende outras coisas também. Só o estado de São Paulo é muito grande. É um negócio do tamanho da Espanha. Né? É um país, né? O estado de São Paulo é um país, tanto em poder econômico, quanto em pessoas, em população, em municípios, em extensão. Então, só o estado de São Paulo já é muito, mas a gente atende em outros lugares também. Até na África a gente fez uma entrevista, em Moçambique, e tudo, atendemos, né, o que a gente consegue.
O que a gente faz, em geral, é conseguir um grupo de professores, 100 professores, 90, 100 professores, de escolas públicas que venha, e a gente até consegue dividir em ciências humanas, ciências biológicas, ciências exatas, e dar um pouquinho para cada um do que a gente acha que pode ser uma introdução. E é bem uma introdução mesmo, é uma introdução número 0. É o mínimo que os caras conseguem fazer, e a gente incentiva um pouco essa cultura chamada cultura maker, né? Que é o cara seguinte, compra, faz e faz você próprio. Você não precisa contratar um profissional para fazer, você não precisa chamar um pedreiro não precisa chamar um encanador para desentupir a sua torneira, você não consegue abrir a torneira e fazer, sei lá. Sim. Faça você próprio, com tudo, né? Faz as suas coisas. Você não precisa chamar profissionais para tudo. Então, e de replicar também, né? Os próprios professores conseguirem replicar isso aos aí, colegas. Isso eles mostram para as crianças. As crianças aprendem rápido. Criança não tem barreira. Criança não tem medo, nem tem barreira. Quem tem barreira são os adultos, né? Então, a gente costuma fazer isso. A gente só não pode atender coisa muito pequena. Por exemplo, um negócio com 20 professores é pouco. A gente tem que otimizar o nosso... Como bons matemáticos que somos, a gente quer otimizar os nossos resultados, né? Tirar o máximo proveito da nossa energia. Nós temos tempo limitado, energia limitada. Fazemos o possível com ela. Mas claro que todo o material está no site, qualquer professor, qualquer pessoa interessada pode acessar, pode usar o material. Eu converso com pessoas, tem pessoas que me escrevem um e-mail, eu sou diretora de uma escola em Minas Gerais, posso conversar com você um pouco? Só posso telefonar? Tudo bem, eu gasto 40 minutos conversando com a professora, e ela entende, vai no site, eu indico, olha, faça isso, pegue assim, pega esse roteiro aqui. Ah, que legal, funcionou. Então, é um incentivo, é um belíssimo programa. Eu acho que é um belíssimo programa. Pena que o projeto vai terminar agora em junho, né? Projeto do CNPq e do MCTIC. Mas o Grupo Ideia a Mais não vai terminar. O Grupo Ideia a Mais apenas começou. Justamente esse belo nome que a gente botou nele, né? Ideia a Mais é para ter mais ideia. Né? Claro. Muito bem, gente. E Olha, para mais pessoas também, né? Mais ideias e mais gente. Claro. Vamos formar uma grande rede aí para democratizar o acesso. É muito importante falar que do software livre também, que hoje há opções. Quando se fala de tecnologia, parece uma coisa ainda tão distante da maior parte da população, uma coisa tão cara, tão inacessível. Mas hoje há software livre, hoje há também peças aí de baixo custo, né? Que você consegue fazer uma programação básica, enfim. Hoje está um pouquinho mais acessível, óbvio que nós temos muitas coisas ainda para discutir de acesso no Brasil, mas hoje não é tão inalcançável a tecnologia, né? Hoje é possível fazer. Bom, para você que está aí nos assistindo, tem o site aí do Ideia Mais, também tem o Instagram, @ideia_mais. Você pode encontrar mais informações, conhecer um pouquinho mais do trabalho do Walter, do Rafael e de tantos outros profissionais que estão envolvidos aí com esse projeto. Mais uma vez, financiado com o CNPq, a gente tem que cobrar investimentos cada vez mais em educação, em ciência, em tecnologia, para que esses projetos cheguem na ponta, né? Cheguem nos professores, que repassem, repliquem para os seus alunos, né? E que a gente tenha cada vez mais acesso. Também tem o canal do YouTube, tem os vídeos lá no YouTube, né, Walter? Foi gravado aí por um cineasta, então tem um material bem bonito para que vocês possam acessar. Eu já dei o @, do Ideia Mais, tem o @ também do Walter, que é Carniele, @CarnieleWalter com W, e tem o @TestaRafael. A gente vai deixar depois tudo linkado aqui no vídeo para que você possa segui-los. Quem sabe o seu algoritmo encontra o algoritmo deles aí. E vocês troquem as experiências sobre tecnologia. Já quero agradecer muito. Obrigada por essa participação. Que o ano que vem a gente possa estar presencialmente. Brindando. Assim seja. Que assim seja. Saúde, obrigada, boa noite. Saúde. Muito obrigado, então. Rafael, Tainá, muito obrigado pela companhia. Obrigado a todos que nos ouviram e viram, perguntaram, reagiram.
Ficamos muito satisfeitos com isso. Então, não ao negacionismo. Vamos usar o não há equivale a. Vamos negar o negacionismo. Negação da negação. Negação da negação. Negação da negação. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite, gente. Obrigada.